aqui mais um dia, Zona Leste Somos Nós, com a Érica, que é representante da Federação das Escolas de Cabeleireiro no segmento de beleza, o meu companheiro de programa Luiz Moura, o amigo Luiz Moura. Siga Luiz Moura nas redes sociais, amigo Luiz Moura no Facebook. Qual que é teu Face? Face não, no Instagram. Qual que é teu Instagram, Érica Macedo. Luiz Moura é amigo Luiz Moura no Face também, né? E o teu Érica Macedo. O meu é Rubinho, eu sou Raízes. Me sigam, compartilhem, ajuda a gente a ganhar seguidores e propagar, divulgar as nossas propostas. Nós vamos começar hoje aqui nosso bate-papo. O Luiz já participou de outros bate-papos, tratando de temas que impactam a vida da nossa população na Zona Leste e na Grande Leste, Alto Tietê, Guarulhos, toda a nossa região. Um dado muito preocupante, Érica, recentemente foi publicado por uma pesquisa do Mapa da Exclusão. A expectativa de vida da população que mora na Leste 2, na região mais carente, e a expectativa de vida de quem mora mais aqui no Belém, Carrão, Tatuapé, Moca, a diferença é de 20 anos. A expectativa de vida de quem mora na periferia está indo até 59 anos e 62, enquanto quem mora na Leste 1 tem uma expectativa de vida de 80 a 82 anos. Isso é cruel, né? Exatamente. E aí entra a questão da segurança pública, saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico. Sobre segurança pública, você se sente insegura morando onde você mora, andando onde você anda? Segundo a última pesquisa, o top 1 para o eleitor do estado de São Paulo é a segurança pública. E do Brasil também. É a primeira vez que isso acontece. Normalmente era saúde. Sim, Rubinho, esse é um dos principais problemas para a população da Zona Leste de São Paulo. Só no Itaim Paulista e São Miguel, entre maio de 2025 até março de 2026, foram 589 casos de roubo seguido, furtos seguidos por roubo. Infelizmente, os jovens que precisam sair para estudar à noite, para trabalhar, a insegurança é muito grande. E a mulher, principalmente, porque quando nós saímos para trabalhar ou para estudar e precisamos voltar acuados com medo da segurança, por não ter policiamento e iluminação nas regiões, isso é um dos principais problemas na Zona Leste. Então, eu acredito que nós precisamos, sim, ter mais policiamento, mais iluminação e modificar os dados que estão acontecendo ali na região de São Miguel, Itaim, Guaianazes. A população ela não tem segurança nenhuma. O caso dos roubos e os furtos está assim de uma forma absurda naquela região. Existem estatísticas que dizem que diminuiu 40%, né, os índices de criminalidade no geral. Mas não é isso que a gente vê na realidade. Para mim, a percepção não é que diminuiu, é que aumentou. E, obviamente, Érica, nós percebemos aí que a expectativa de vida, principalmente da mulher, porque a mulher geralmente, Rubinho, ela tem a dupla jornada de trabalho, às vezes a tripla, porque às vezes ela trabalha fora, chega em casa, vai cuidar da casa e ainda tem os filhos. Finais de semana, que a gente fala tanto aí do fim da escala 6x1, mas a mulher ela não tem esse privilégio, nesse benefício, porque ela vai cuidar da casa, vai lavar a roupa dos filhos que ficou da semana. Então, obviamente, se você for fazer uma comparação com esse tipo de vida de quem mora aqui na região mais próxima, que é o Tatuapé, essa região mais elitizada da Zona Leste, ela é bem diferente de quem mora lá em Guaianazes, Cidade Tiradentes, Itaim, que são as nossas origens. Como é que você quer comparar uma estimativa de vida, né, com essas pessoas que acordam 4 horas da manhã para pegar transporte público lotado, com aquele que tem o carro, que o filho estuda do lado, que está o dia inteiro em casa e tem toda a estrutura num bairro nobre? É incomparável. Essa diferença de 20 anos aí entre quem mora mais nos centros periféricos e quem mora na região mais elitizada, eu acho que não está fora. É exatamente isso aí. Basta, né, só você acompanhar a vida, né, dessas pessoas que vivem nessa situação de vulnerabilidade social. Um detalhe muito importante que o Luiz reforçou aqui, eu mesma passei por várias experiências quando eu trabalhava em padaria, eu precisava sair 4h20 da manhã. Muitas vezes eu ficava esperando escutar o barulho do ônibus chegando no ponto para que eu pudesse sair, porque os motoqueiros ali da região, eles faziam arrastões nesse horário com as mulheres no
ponto de ônibus. Na verdade, os ladrões, né? Os ladrões de moto, exato. Os ladrões de moto ali, eles ficavam esperando ver uma mulher saindo para pegar o ônibus para poder abordar e assaltar. Eu fui assaltada mais de 3 vezes, praticamente na esquina de casa. Você falou de aumento de policiamento. Nas periferias, inclusive com o caso do assassinato da mãe de 5 filhos, foi uma coisa covarde, cruel, que uma policial feminina cometeu, todo mundo sabe, viralizou na internet, uma abordagem truculenta e acabou na morte dessa mãe. O aumento do policiamento não aumenta a sensação de segurança, pelo menos é o que aparece nas pesquisas, porque a população mais carente tem medo da abordagem da polícia militar. Dados recentes mostram que os melhores quadros da polícia militar, dos praças, porque uma coisa é oficial, que é uma elite que tem ótimos salários, uma jornada de trabalho mais razoável, tempo para a família. Outra coisa são os praças, do soldado até o subtenente, que tem uma condição salarial, uma realidade de vida totalmente diferente. Estão pedindo baixa da polícia militar. Nunca houve tanto caso de policial que tira sua própria vida e nunca houve tantos casos de policiais pedindo baixa para ir para outros segmentos. O coletivo Raízes, tecnicamente, defende o policiamento comunitário, porque a gente entende que se você mora no bairro onde você trabalha, você, no mínimo, vai ser mais educado no trato com a população. O que você acha disso? Eu acho fantástico, Rubinho, porque eu, por exemplo, já tive uma situação que eu estava no ponto de ônibus, não tinha mais ônibus para ir embora, e uma viatura foi quem me socorreu e me levou até em casa. E eu eu pedi, eles estavam passando, e eu pedi ajuda. Eu falei, eu não tenho, naquela época não tinha ainda aplicativo. E eu me senti segura, porque quando eu vi a viatura passando, era justamente policiais que moravam próximo da minha casa. Eu já os conhecia. Faz toda a diferença, né? Fez total diferença. E eu fico imaginando hoje, com toda essa violência que está acontecendo na Zona Leste, imagine a pessoa saber que aquele policial, ele mora na região, ela tem tranquilidade de até parar para solicitar um auxílio. Então isso com certeza mudaria o cenário. Esse é o sonho, né? É o sonho. A polícia de toda a sociedade, uma polícia educadora, uma polícia que cuida da sua população, a polícia que auxilia. Que conhece os comerciantes, os moradores. Obviamente, que tem essa integração social com as comunidades. Isso é o sonho de qualquer polícia, mas isso não é realidade hoje. Exatamente. Por quê? Obviamente que ninguém é contra a polícia, todos nós somos favoráveis à questão da segurança, de ter uma polícia bem paga, bem treinada, bem a favor da população. Mas se a gente pega aí os stories, né, principalmente quem mora em comunidade, você vê aí os negros, pobres, aqueles que moram nas regiões mais periféricas, a maioria eles têm medo hoje da polícia. Com certeza. Por quê? Porque, em que pese hoje o policial anda com a câmera, né, diz que tem a obrigatoriedade, mas na maioria das vezes essas câmeras estão desligadas e eles cometem cada atrocidade, que esse é o chamado policial criminoso, que está no meio, que às vezes mancha a imagem da corporação. Então, eu acho que o Estado tem que agir mais, ele tem que dar um jeito de remunerar melhores policiais, criar mais essa polícia educadora. No meu ponto de vista, isso não é coisa de um dia para a noite, isso é questão de tempo. Agora, para a gente tentar diminuir a criminalidade, trazer essa segurança social que a gente tanto almeja, eu vou muito ainda na questão da linha da educação. Sim. Eu acho que a educação é a base, é o pilar central de qualquer sociedade. Então, quando você próprio educa o teu filho em casa, né, você dá uma condição de uma educação diferenciada, tira ele do tempo da ociosidade das ruas, né, saiu da escola, não deixar ele sair para a porta de casa, muitas das vezes onde está o tráfico. Quando você consegue sair dessa problemática, você pode ver que você ajuda a construir uma sociedade, mas o maior problema, qual que é? Muitas das vezes isso acontece muito. É aquele filho que a mãe é solo, que a mãe precisa trabalhar, né? Aquele filho que vive com os avós, que o pai está preso, que a mãe está presa. Então, a gente vê tanto falar nessa questão de diminuição da maioridade penal, mas a gente se preocupa muito com nós temos que se pôr dos dois lados. Com certeza. Às vezes você fala, então você é contra. Não é que eu sou contra. Eu acho que a gente tem que aprender, né, estudar
as duas questões, porque uma coisa é quem fica atrás de uma mesa de escritório, quem tem uma vida social bacana e quem dá toda a estrutura pro teu filho. O outro é esse caso que eu falei da mãe solo, do filho que vive com a avó, que o pai ou a mãe está presa. Como é que você trata? E a Constituição ela é muito clara, diz que você tem que tratar os iguais com igualdade e os desiguais segundo as suas desigualdades. E esse desigual, como é que você trata? Então é um tema muito polêmico, né? Eu acho que quem vive nessa questão de vulnerabilidade social, nós temos que tratar com diferença. Eu não sou a favor daquela polícia violenta, eu não sou a favor da gente ver esses assassinatos dentro de comunidades, só negro pobre de periferia ser assassinado, eu sou radicalmente contra. Inclusive, Luiz, como eu vivi muitos anos, eu cresci dentro de uma comunidade, tinha até um dilema que falava, se foi negro e estiver na rua de boné, pode ter certeza que vai ser parado pela polícia e vai ser abordado de uma forma diferente. E justamente nessa questão, né, do preconceito, do racismo com o pobre, com o negro, isso é uma coisa que precisa ser reformulado e precisa ser mudado, porque muitas das vezes aquele negro que está saindo para trabalhar, que está indo, de repente, fazer um curso, estudar, e ele é abordado pela polícia, ele precisa ser tratado com respeito. Não é o fato de morar em uma comunidade ou próximo de uma comunidade que ele já tem que ser taxado como um criminoso. Érica, você que representa a Federação Segmento de Beleza, vamos falar um pouquinho então da questão de geração de emprego e renda, que tem a ver também com a mobilidade urbana, porque não faz muito sentido, né? O trabalhador lá do fundão da Zona Leste, lá do Alto Tietê, de Guarulhos, eu conheço gente que mora em Poá e trabalha em Alphaville. São 2h30, 3 horas de transporte. No segmento da beleza, você tem números de quantos empregos, uma ideia da quantidade, aonde está a maior quantidade dos salões, das escolas de cabeleireiro na Zona Leste? Agora eu não posso atender. Deixa eu só pegar o que eu tenho aqui. Vou pegar rapidinho, tá? Você quer pegar os dados? Eu tenho aqui. Pronto. Pode, né? Pode, fica à vontade. Rubinho, a área da beleza, ela movimenta bilhões no Brasil. Então, a região da Zona Leste de São Paulo, só ali na Avenida Imperador, eu fiz um levantamento, existe 35 salões em 2 quadras. Se você entrar na área da periferia, por exemplo, em comunidades, ali na questão da Ponte Rasa, Vila Guarani, existe mais de 10 barbearias por rua. Inclusive, falando ainda sobre essa questão da segurança, a barbearia ela era muito condenada dentro da área da beleza porque tinha uma impressão que os barbeiros eram presos, que aprenderam a cortar o cabelo no presídio e quando saía, por ele não conseguir entrar no mercado de trabalho, ele ia trabalhar em uma barbearia, ele abria a barbearia ali na garagem. E hoje a barbearia ela é um motivo de honra para uma pessoa que se considera barbeiro. Não, de ressocialização, né? Porque se a pessoa pagou o que devia para a justiça, ela merece na segunda chance. Com certeza. E tem que ser como empreendedora, porque ninguém quer dar emprego para um ex-condenado. Exato. Né? E dentro pelo da menos a sociedade pensa assim, eu não penso assim. E dentro da área da beleza, é o setor que mais emprega no Brasil. Então, essa questão de quando o profissional ele consegue abrir o salão dele ou fazer uma sociedade, uma parceria com um salão local, além desse profissional ter mais qualidade de vida, porque a maioria dos profissionais da beleza são mulheres, são mães, e essa questão de dividir o tempo, quando a mulher tem que sair, eu já passei por isso, ela saía de uma região da Zona Leste, como eu morava ali em São Miguel, e eu ia trabalhar no Tatuapé. Eu chegava a demorar um período muito grande no percurso, e esse período era o tempo que eu tinha para ficar com os meus filhos. Então, quando eu chegava em casa, eu precisava cuidar da casa e dos filhos, então não sobrava tempo de qualidade de vida nenhum. Então, a pessoa que trabalha na região, tendo essa valorização maior do setor, ela vai ter uma vida muito diferente, com certeza. Luiz, questão de geração de emprego e renda na Zona Leste de São Paulo. Porque lá nós temos poucas indústrias, o que movimenta a economia mais é a área de serviços. Você tem pensado, com certeza, está recebendo sugestões, qualificação profissional para os jovens, mas a gente precisa ter uma luz no fundo do túnel para poder buscar empresas que gerem emprego na Zona Leste, apesar de não ter muitas áreas, né, para as empresas se instalarem. Você tem pensado nisso? Isso, a gente pensa todo santo dia. Pega, por exemplo, hoje eu vim lá da Zona Leste para cá, peguei um metrô super lotado,
né? Ainda mais esse tempo chuvoso, atrasa mais ainda. Você imagina a Zona Leste, é considerado maior que o Uruguai, maior que muitos países da América Latina, da América do Sul, da Europa, né? Com 4,5 milhões de habitantes. Todo dia você pegar o transporte público nunca vai dar conta, porque vem todo dia de manhã, a demanda vem trabalhar no centro, de tarde volta para o centro. Então, se você não criar esses polos industriais regionalizados, fazer com que a Zona Leste gere e crie seus próprios empregos, vai chegar um tempo que a cidade vai paralisar, porque são tantos carros nas ruas, que não adianta você criar e proibir placas de rodar, que vai chegar um tempo que hoje as famílias estão tendo 2 carros, às vezes 3 carros, para fugir do rodízio. Vai chegar um tempo que a mobilidade urbana ela vai quebrar a cidade, porque ela vai travar a cidade. E aí, obviamente, se a gente não começar a criar essas propostas de emprego nos grandes centros periféricos, criar os polos industriais, nós não vamos sair disso nunca. Ao contrário, nós vamos chegar ao extremo e vai chegar um dia que não tem mais solução. Então, essa questão de fazer com que o profissional liberal, seja ele quem for, o ser humano, ele merece uma segunda chance, ele merece a ressocialização. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Então, não interessa se é um ex-egresso, se é um outro profissional liberal, se é de uma família que tem uma estrutura melhor. O que interessa é que nós precisamos gerar polos na região, principalmente aqui da Zona Leste, para que a gente possa sair um pouco dessa questão de espremer a mobilidade urbana a cada dia que se passa. Ô, Érica, como é que, voltando até um pouquinho no tema de emprego, renda, segurança pública, a questão da mulher, a violência contra a mulher. Se tem a maior população, provavelmente o maior número de casos também está na Zona Leste, que é uma coisa estatística, né? Você tem acompanhado isso? Você que tem essa bandeira também de luta? Sim, na região da Zona Leste, nós temos muitos casos de feminicídio, nós temos muitos casos de mulheres que são agredidas constantemente, porém, existe uma informação que não é divulgada, as mulheres elas não buscam ajuda. Justamente pelo fato de não ter delegacias suficientes, apropriadas para estar não só fazendo ali um boletim de ocorrência, mas dando um suporte emocional para a mulher naquele momento que ela acabou de sofrer a agressão. Existem casos, por exemplo, de mulheres que ela tem vergonha de procurar uma delegacia e expor a um policial o que ela passou. Então eu acredito muito, Rubinho, que nós precisamos também de projetos onde a delegacia da mulher tenha mais atendentes mulheres, para que a mulher se sinta confortável em buscar uma ajuda, em expressar o que ela passou dentro de casa. Eu acho isso extremamente importante, Érica. Eu acho que, por isso que eu digo, nada mais justo, você que está nos assistindo, de ter essa relação direta, estreita, com os seus pré-candidatos. A Érica é uma pré-candidata a deputada estadual. E ela tem políticas públicas voltadas à questão da mulher. A mulher, ela que sofre a violência doméstica, muitas das vezes chega ao feminicídio. Então, nós estamos cansados, a sociedade está cansada de ver tanta violência. Então, nós precisamos ter mulheres que representem as mulheres lá nos parlamentos. Então, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e também nas prefeituras e nos governos estaduais. E por que não mulher presidente da República? Porque você viu como você fez um relato muito bacana, né? Como a mulher sofre com esse tipo de agressão, o covarde que bate numa mulher. Eu sei que lá em 2007 foi criada a Lei Maria da Penha, né? Que visava aí combater a agressão contra a mulher. Maria da Penha foi uma nordestina sofrida lá, que ela teve que simular que estava morta, né, sendo ameaçada com arma de fogo pelo marido, o marido eletrocutando ela embaixo do chuveiro, ela se fingiu de morta para não ser assassinada e mesmo assim foi alvejada com tiro de arma de fogo, e o marido simulou lá um assalto. Quando a polícia chegou, ela estava viva e contou a história, né, como ela sofria a violência doméstica dentro de casa, e depois se desencadeou aí pelo Brasil, né? A Maria da Penha, ela começou a buscar mais apoio das mulheres e terminou desencadeando a Lei Maria da Penha. Só que a Lei Maria da Penha, a cada época que passa, ela também vem ficando defasada. Por quê? Porque eu digo isso, defasada, porque os feminicídios estão aumentando. Então, sim, algo está errado. Onde está o erro? Eu posso fazer uma observação muito importante sobre isso. Muitas das vezes a mulher... Não coloca áudio, porque senão vai sair aqui. Não, ligou sozinho. Porque aí vai sair.
depende vai sair na gravação. Pode continuar. Muitas vezes, a mulher, quando ela procura a delegacia para que ela possa relatar o que ela está passando, ela recebe a medida protetiva. A medida protetiva apenas é um papel. E que garantia a mulher tem? Eu falo isso porque eu passei, então eu tenho propriedade de falar. Eu tinha uma medida protetiva e eu chegando do trabalho, eu fui abordada de surpresa e eu só não fui morta porque um vizinho passou e conseguiu separar ali o que estava acontecendo e me socorrer. Então nós precisamos ter de verdade leis que façam valer a medida protetiva, que a mulher se sinta segura de andar na rua, porque eu fiquei tão apavorada na época que eu tinha medo de sair de casa, pegar um ônibus, entrar no metrô e ser abordada. Eu sou a favor, Érica. Inclusive, eu pretendo também, sou pré-candidato a deputado federal, se eleito for, eu acho que o agressor, aquele que agride a mulher, para mim eu já chamei de covarde, porque não deu certo, separa, cada um toma a tua linha, né? Não precisa ter agressão. Hoje a gente acompanha muito pelas redes sociais, muitas e muitas mulheres sendo vítimas, mostrando aí sendo esmurradas, esfaqueadas, mas eu sou a favor. O agressor fez boletim de ocorrência, tinha que usar tornozeleira eletrônica. Por quê? Porque aí você consegue saber onde esse cidadão está, para não acontecer casos igual o seu. Que ele chegou até você, tá, o juiz lá determina, ó, você não pode ficar a 1 quilômetro, você tem que ficar 1 quilômetro de distância dela. Mas você tem que ser monitorado, você tem que estar lá, pô, porque ninguém monitora, ninguém sabe onde o cidadão vai estar, ele está com a maldade na cabeça, ele quer te fazer o mal. Se ele não está monitorado lá por uma tornozeleira, obviamente, ele sabe o horário que você sai para trabalhar, sabe o horário que você chega, está te monitorando, sabe onde teu filho está na escola, sabe a rotina todinha. É óbvio, é muito fácil ele fazer uma maldade, porque ele quer se vingar. No coração dele está a vingança. Exatamente. Então, tem que ter o uso. Se eu ganhar a eleição, se eu me tornar um deputado federal, eu vou tentar fazer um projeto para que esse agressor use tornozeleira. Um outro motivo muito forte que nós precisamos falar mais e nós precisamos desenvolver projetos é falando não só na mulher, porque uma mulher que sofreu agressão como eu sofri, dentro de casa, os filhos começam a desenvolver traumas emocionais e que isso afeta na saúde. E muitos agressores, eles agridem a mulher e agridem também os filhos. Existem casos a qual os filhos, o próprio pai, tentam abusar de filhos dentro de casa e isso leva traumas assim até o fim da vida dessa criança, né? Ela cresce com aquele trauma e muitas das vezes não fala. Então nós precisamos muito lembrar que a agressão, ela não é só a agressão física. Existe a agressão psicológica, existe a agressão patrimonial, emocional. Eu cheguei a um tempo que a agressão emocional, ela era tão forte que eu não tinha coragem de conversar com outra pessoa porque eu tinha medo, caso eu estivesse conversando com um homem, qualquer assunto que fosse, e o meu ex na época descobrisse que eu parei para conversar com uma pessoa, eu sabia que eu ia chegar em casa e eu ia apanhar. Então, assim, são muitos tipos de agressões que nós precisamos desenvolver projetos que realmente protejam a família, não só a mulher, porque um lar onde a mulher está sendo agredida, os filhos também estão passando por muitos tipos de agressão. Então tá. Voltando a falar das questões da Zona Leste, vamos falar um pouquinho de internet, de interatividade. Está hoje colocado a questão do contrato que a Prefeitura de São Paulo fez para colocar pontos de internet gratuita na periferia. O valor 4 vezes maior que o valor normal de mercado, uma ONG sendo contratada para prestar o serviço, onde caberia uma concorrência pública para empresas e não um serviço por uma ONG. Não houve ampla divulgação e, portanto, não houve concorrência, só uma empresa, 3 aditivos, o valor pago praticamente um quarto do valor pago imediatamente antes da prestação de serviço, ou seja, um grande caso de corrupção. Que hoje, pela manhã, já estava na imprensa, que as datas da assinatura do contrato e dos repasses coincidem com as datas em que o Ricardo Nunes estava negociando o apoio do PL para a sua reeleição da candidatura de prefeito. Lá na Zona Leste, onde você reside, onde você visita os salões, as escolas de cabeleireiro, você já ouviu falar, já foi beneficiada por internet gratuita? Porque eu ando na periferia de São Paulo e, sinceramente, eu nunca me deparei com esses pontos. Era previsto 5.000 pontos, a imprensa já levantou que cerca de 1.700 nunca foram instalados, só que eu nunca vi isso. E é difícil, né, Luiz? Para gente que anda tudo, chegar num lugar você não vê que tem um Wi-Fi público. Eu moro em Barueri, e lá em Barueri você chegou num lugar, automaticamente o celular já identifica o Wi-Fi público.
e eu não vejo isso acontecer, e eu queria saber a opinião de vocês. Uma política que era para ser boa, né, para a população, Wi-Fi público é bom para o estudante, para o trabalhador, para o cidadão utilizar, era para ser boa. Eles pegaram uma coisa boa e transformaram num grande caso de corrupção que pode levar ao impeachment ao prefeito de São Paulo. Rubinho, é uma coisa que seria até engraçado falar que eu cheguei em algum lugar e que tinha esse ponto, essa internet gratuita. Nós sabemos que a realidade da Zona Leste não existe isso. Eu já vi em algumas rodovias informativos que tinha sim internet gratuita, mas você pega o celular, você tenta conectar e você não encontra essa internet. Então isso seria lindo, seria ótimo se acontecesse na prática, mas na realidade não está acontecendo. Isso aí é muito claro, né, Rubinho? Eles criam, né, esses tipos de projeto em períodos eleitorais, naquela época de eleição, para enganar, infelizmente, o eleitor. Mas você vai na prática, eu também não vejo. Não é possível que isso aí exista e nenhum de nós aqui, ninguém perceba. Né? Você não tem acesso. É lógico que hoje, quem é que não tem um celular? Quem que não faz as suas pesquisas, não usa para estudar, para trabalhar, para se comunicar com a tua família, com seus parentes? Isso aqui hoje é uma ferramenta de trabalho para qualquer um, seja o jovem, adulto, o idoso, todo mundo tem. Agora, criam-se esses factoides aí para desviar dinheiro público. Isso aí está claro, isso é corrupção. Isso é dinheiro que está sendo desviado. Está muito naquela história do filme, né? Desse filme de Flávio Bolsonaro aí, que nem acho que lá em Hollywood, aqueles filmes faraônicos, sei lá, os mais caros, não custa 134 milhões. Né? Ainda mais um documentáriozinho que qualquer um faz hoje, até um jovem faz pelo um celular. Exatamente. Agora, falar em 134 milhões, isso aí tá na cara que é desvio, que é corrupção pura. Gente, voltando a falar dos problemas que a gente vive na Zona Leste. Luiz, a questão da mobilidade está ligada ao transporte. Você foi um pioneiro na luta pelo bilhete único, na luta pelo cooperativismo. Como é que está a condição hoje daqueles trabalhadores que investiram suas economias para adquirir um ônibus, que é um patrimônio de cerca de 300 a 500 mil reais? Acho que esse valor está até defasado, eu estou meio desatualizado. Como é que está a condição de vida desse povo hoje, com a questão das empresas tendo assumido o serviço? Rubinho, Eric, eu sempre fui um empreendedor, eu sempre acreditei muito no empreendedorismo. E eu fiz os meus investimentos, fiz as minhas economias também na questão do serviço de transporte público e da mobilidade urbana da cidade de São Paulo. Tanto é que eu fui um dos líderes. Eu fui um dos que ajudou a criar o bilhete único, trabalhei aqueles seus 4 anos no governo Marcos Suplicy, e eu ajudei a desenvolver praticamente quase todas as linhas de ônibus da Zona Leste. Então, eu fui o cara que sempre defendeu as cooperativas, porque a cooperativa, ela é quase que a mesma forma, ou talvez seja a mesma forma de um empreendedor. A gente se organiza em um grupo, né, numa forma de uma organização social, onde você reduz custos para ter mais renda. E começou a se organizar todo o sistema público da cidade de São Paulo, daqueles chamados pirueiros clandestinos, em cooperativa, que era um sistema que, Érica, ele vinha dando certo. Aí depois, né, eu fui acho que no governo de 2008, a prefeitura de 2008, começaram a dizer que tinha uma ação do Ministério Público que não permitiria mais cooperativa de participar de licitação, né, para transporte público na cidade de São Paulo e nem no estado. Ou seja, onde tinha vários empreendedores, tinha que ter um CNPJ. Tinha que ter um CNPJ mais empresa. A cooperativa também tem um CNPJ, mas teria que virar empresa, onde a carga tributária é muito maior, você entrega o teu negócio na mão de um grupo bem menor de pessoas, você se torna quase que uma relação de patrão e empregado. E é isso que aconteceu. Isso desmotivou muita gente, entregou-se as cooperativas para a mão daqueles grupos menores, onde só eles ganham dinheiro, e aquele trabalhador que fez aquele baita investimento que você acabou de falar, que tem onde custa mais de R$1 milhão hoje, Rubinho. Então, aquele investimento que você fez de uma vida de trabalho, você não tem mais, simplesmente sucumbiu, está na mão de poucos. Érica, sobre a questão voltando na questão de geração de emprego e renda, capacitação profissional, na Zona Leste. Eu vejo essa área
de beleza, salões, estética, o PIB já mostra isso, né? Que é uma área que você abrir um salão de cabeleireiro, você rapidamente, com baixo investimento, gera 2, 3 empregos. Exatamente. Você estava falando da questão da legalização dos salões, a capacitação e certificação, que é o que você faz através da federação. Vocês certificam os profissionais de que eles têm competência para fazer aquele trabalho. Isso. Quais são suas propostas, caso você venha a ser eleita deputado estadual, para poder a gente ter mais investimento, para poder ter mais facilidade para esses profissionais acessarem o crédito e ampliar a oferta de emprego na Zona Leste através do segmento de beleza? Falando sobre isso, nós falamos também da questão da segurança, porque quando nas periferias nós desenvolvemos cursos de capacitação profissionalizante, especialização desde o jovem, aquele jovem que saiu da escola com 15, 16 anos, se ele sai da escola e ele tem um curso profissionalizante dentro da área da beleza ou de qualquer outra área que esse jovem determinar a seguir, automaticamente ele não vai ter tempo livre na rua para entrar na criminalidade. E através disso também nós movimentamos todo o empreendedorismo local na Zona Leste e em todo o território nacional. Trabalhar horas de casa. Horas de casa, exatamente. Um salão ele montado, ele vai ter uma designer de sobrancelha, um barbeiro, uma cabeleireira, uma esteticista. Então são gerados muitos empregos, né? Um aumento de condição de vida muito representativo dentro daquela região. E sim, os projetos que eu quero desenvolver com a Federação de Cabeleireiros e Similares do Brasil, eu sendo eleita, são projetos de capacitação profissional. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de um profissional, normalmente, isso é impressionante, um profissional que é da região mais periférica, que é da região lá do fundão da Zona Leste, ele começa a atuar na área de forma irregular. Ele conseguiu ali uma vaga em um salão de escovista, designer de sobrancelha, mas ele não tem a certificação, ele não tem a diplomação, ele não tem a carteirinha profissional provando que ele pode atuar em todo o território nacional e internacional. E quando chega uma fiscalização, muitas das vezes o salão ele tem que fechar a porta, porque ele não está respaldado dentro da lei. E isso é falta também de informação. Então nós precisamos de políticas públicas que levem a informação dentro da Zona Leste, dentro das periferias mais distantes, para que essas pessoas tenham a condição de ter o reconhecimento profissional como um profissional que é de Alphaville, por exemplo. Luiz, para a gente já encaminhando aqui para o nosso encerramento, outro tema que tem sido muito discutido agora e vai entrar em pauta, já entrou em pauta, né? Essa semana no Congresso Nacional, a questão da diminuição da maioridade penal. Qual que é a tua opinião? Você está acompanhando essa discussão? Como é que você pretende atuar nessa área? Então, Rubinho, isso é um tema que já vem sendo discutido há muitos e muitos anos. Só que, eu já disse isso agora há pouco, a gente sempre tem que ouvir os dois lados. Por quê? Não dá para você aceitar simplesmente a diminuição da maioridade civil penal, né? A qualquer custo, só para encarcerar esse menor. Nós temos que ver de que forma isso vai ser feito. Porque eu, por exemplo, eu não concordo em pegar um jovem de 16 anos e jogar ele dentro do sistema prisional para ser recrutado pelo crime organizado. Eu não concordo. Eu acho que aí tem que ter uma separação. Esses jovens menores de 16 anos, menor de 18 anos, que é o que eles querem fazer, né? Fazer essa diminuição, e ter um local separado. Mas como é que vai fazer isso nesse sistema carcerário falido também? Que você também só amontoa as pessoas. É difícil, não é uma coisa de você fazer do dia para a noite. Eu acho que isso aí vai ter que ter muita discussão, muito debate. Eu não concordo também ser assaltado por um jovem de 16 anos aí nas ruas, que muitas das vezes ele tira a vida de um pai de família de uma pessoa para roubar um simples celular, né? Informação, ele tem informação para ele chega. Ele sabe que se ele cometer um crime, ele não vai pagar porque ele é menor, né? Não vai ter a mesma pena, não vai cumprir a mesma pena que o maior de 18. Então, ele chega essa informação para ele, porém ele ainda comete crime. Então, precisa entender direito esse projeto, para tornar mais público, para que a gente possa entender melhor, né, como é que nós vamos fazer com que esse jovem entenda e como de fato ele vai
ficar dentro do sistema carcerário, né? E eu estou falando isso apenas de uma questão. Você deve ter várias aí que eu não me aprofundei ainda, mas a gente vem ao longo do tempo sempre ouvindo aí que vai vir esse projeto de lei para discussão no Congresso Nacional, mas eu sei que ele não vai ser aprovado assim às pressas, toque de caixa, porque está em época de eleição. Eu acho que tem que debater mais, entender melhor. Não sou contra, mas também não sou a favor. Eu estou ali no meio termo da discussão de implantar, de trazer uma proposta que seja viável para a população e para a sociedade brasileira. O que você pensa disso, Érica? Eu concordo com o Luiz totalmente, porque não adianta criar uma lei sem estudar a raiz do problema, sem entender como que nós vamos conseguir diminuir a criminalização com menores de 18 anos, sem fazer muitas das vezes com que nós vamos potencializar o crime. Porque se pega um menor e joga ele num sistema carcerário como está defasado hoje, ele vai sair ali mais potente, um criminoso mais inteligente dentro do crime para fazer coisas piores. Então nós precisamos realmente debater muito sobre esse assunto antes de se tornar a favor ou contra de uma forma irresponsável. Eu acho que tinha que separar também. Isso tinha que funcionar para os crimes hediondos. Sabe, aqueles crimes de grande repercussão, né? Esses crimes aí que o jovem mata uma pessoa para roubar um telefone, esses crimes que tem mais perplexidade, tem que ter uma separação. Agora, esses crimes de menor potencial, eu acho que não deveria mudar. Isso é um debate que vai longe. Mas pelo andar da carruagem, está na pauta e vai ser votado antes da eleição. Acho que não era o melhor momento, o Luiz tem razão. Gente, para a gente ir para o encerramento, agradecer a presença aqui da Érica, o Luiz. A Érica é uma pré-candidata a deputada estadual da Zona Leste de São Paulo, né? Érica, sobre a questão do território da Zona Leste, violência contra a mulher, nós falamos de segurança pública, de mobilidade urbana e a questão da saúde. Você, como mulher, o que você tem pensado como propostas para áreas da saúde e da mulher? Olha, a área da saúde, na Zona Leste em especial, ela tem uma dificuldade muito grande, que é atender a demanda. Os postos de saúde, eles são superlotados. Muitas das vezes na Zona Leste, a pessoa ela procura um hospital para um atendimento imediato, porque se ela for esperar uma consulta no posto de saúde, vai demorar meses. Isso quando ela consegue ter o respaldo e consegue fazer um exame. Então nós precisamos ter projetos onde essa demanda ela seja diminuída dentro dos postos, que tenha mais postos de saúde, que os exames não demorem tanto. Eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que desenvolveram câncer e elas tiveram uma dificuldade muito grande em começar o tratamento. Então, se nós construirmos projetos onde as pessoas vão ter um atendimento de qualidade, uma urgência dentro dos exames, uma prioridade, nós vamos conseguir melhorar muito a saúde, em especial das mulheres que procuram muitas das vezes fazer uma mamografia, uma ultrassom e às vezes espera 6 meses para conseguir. Luiz, você que viveu esse drama e ainda está vivendo agora com o seu filho, essa questão que a Érica tocou da demora do diagnóstico e depois a demora do início do tratamento, eu sei que você começou um trabalho, já pede para o pessoal, como é que o pessoal faz para entrar em contato, através de qual cadastro, qual WhatsApp, para poder ter informações sobre a rede de acolhimento que você está organizando para dar suporte às famílias que estão lutando contra o câncer. Então, Rubinho, felizmente eu tenho um histórico desse, isso já aconteceu comigo, mas assim, a gente tem que primeiro agradecer muito a Deus, porque eu ainda tinha um convênio. Você imagina aquelas pessoas que não têm, porque, Érica, não é só a questão da demora. Que é a grande maioria, né? O problema é que quando o exame vem, às vezes a pessoa já faleceu. Exato. Então isso só acontece nas épocas de eleições, onde eles falam que as filas estão grandes, que inclusive a rede particular vai atender a rede pública para diminuir as filas, mas depois que passa esse período eleitoral, não, eles até fazem, só que depois cessam também. E aí voltam-se as filas. Nós temos um sistema único de saúde, que é um dos melhores do mundo. Inclusive, agora vai estar começando pelo SUS o tratamento oncológico, né? Inclusive, né, com ajuda para o acompanhante. Agora, a gente torce muito que isso se desenvolva e, de fato, ele não deixe mais aquela família, porque quem carrega, infelizmente, essa doença, como eu tive, agora estou com meu filho fazendo
tratamento oncológico também, inclusive está agora lá fazendo transfusão de sangue, transfusão de plaqueta. Aquelas famílias que dependem do SUS, nós precisamos ter mecanismo, ter políticas públicas, onde a gente possa auxiliar essas famílias, porque a mãe, principalmente quando é uma criança, fica desesperada. Eu sei o que a minha mulher está passando com isso. Uma hora a imunidade que cai muito, as plaquetas estão quase zeradas, tem que correr para fazer transfusão de sangue. Outra hora está em casa, começa a sangrar pelo nariz, né? Muito sangue. Nós estamos há 2, 3 dias cuidando do Luigi lá, e essa madrugada ele passou muito mal. Foi quase que eu não venho nem para essa gravação, porque tem que correr com ele para o hospital. Então é muito difícil, e a gente precisa achar uma saída, ter uma solução. Isso depende de políticas públicas, mais do governo federal. E eu, estando lá em Brasília, eu sou pré-candidato, se Deus quiser, se eu for eleito, eu vou buscar políticas públicas que a gente possa, né, trazer mais recursos para a saúde aqui no estado de São Paulo. Essa é a minha perspectiva.